Tratamento farmacológico. Acho que todo mundo quer saber. Que é um remédio, né? Vou fazer o remédio, vai resolver a vida do paciente. Quando vem ouvir esse podcast. Qual é o tratamento recomendado para esteatose, né? Esses fitoterápicos que o pessoal usa, Não. com evidência já... Ele nem cita, ele nem fala. Tá. Certo? Então já morre. Certo. Não. E o que é que pode ser feito para tratamento desses pacientes? Eu vou começar dizendo que ele já reforça que não é um tratamento direcionado, que é metformina e orlistat, né? Não fazer direcionado com esse objetivo de melhorar a esteatose, certo? Então, a metformina, metformina vai melhorar a transamina, pode melhorar a transaminase, a orlistat também, mas não vai melhorar a deposição de gordura, certo? Então, não seria... Claro que se o paciente tiver diabetes, você vai fazer metformina, você vai manter a metformina. Não tô dizendo que é para tirar a metformina, eles não mandaram tirar a metformina, não. Não é isso. É apenas que ela não deve ser feita com esse objetivo. Sim. Tá? O que é que eles estabelecem com a medicação que tem evidência de melhorar? E quando a gente fala em evidência de melhorar, a gente sabe que, quando a gente está falando de doença gordurosa, esteatótica, associada a distúrbio metabólico, existe um leque de alterações, um espectro. O paciente pode ter só a esteatose em si, a esteatose simples, deposição de gordura. Pode ter já isso com inflamação, isso é a esteatohepatite. E essa esteatohepatite já pode estar evoluindo com fibrose, que aí pode ser grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Né? E aí vai ter medicações que vão melhorar só a deposição de gordura, que vão melhorar a inflamação e que vão melhorar a fibrose também. Eu falei do café, por exemplo, que tem evidências de que melhora, inclusive, a fibrose. Né? Então, primeiro ponto, o que é que um paciente com sobrepeso e obesidade, o que é que eles dizem que é para fazer, né? Que você é recomendado fazer. Então, análogo de GLP-1. Porque o análogo de GLP-1 tem evidência de melhorar esteatohepatite, certo? Qualquer análogo de GLP-1, veja, se você for usar qualquer um que vai fazer o paciente perder peso, você vai ter o benefício pela perda de peso, mas o que tem evidência maior seria liraglutida e semaglutida. Certo. Ele não diz um melhor que o outro, mas aí já lembrando a diretriz do ACE, que teve no ano passado, acho que foi em 2022, ela coloca que a sema tem mais evidência do que a lira. E se alguém aí já estivesse perguntando, e a tirzepatida? Calma, né? Provavelmente ela deve entrar aí nesse bolo também, mas a gente não tem nem ela ainda no Brasil, enfim. Aguardemos mais. Lembrando que um dos destaques dos agonistas triplos no Congresso da ADA 2023 foi justamente a retatrutida, que resolveu o percentual absurdo de pacientes, né? Então o futuro ainda promete muita coisa. Isso, e a gente acredita que ela deve entrar aí com uma boa possibilidade. Mas enfim, por enquanto, lira e sema seriam os melhores. O paciente tem sobrepeso, obesidade, tem doença gordurosa, é recomendado utilizar algum análogo, e aí de preferência liraglutida ou semaglutida. Você vai ter a perda de peso e parece que tem esse efeito adicional de melhorar esteatohepatite. Depois entra a pioglitazona, né? Muita gente acha que o paciente tem que ter diabetes, né, para poder fazer a pioglitazona. Na verdade, parece que tem até mais evidências no paciente sem diabetes do que o paciente com diabetes. Enfim, eles orientam que é recomendada a pioglitazona no paciente com sobrepeso ou obesidade, aí independente de ter diabetes ou não, objetivando a melhora da esteatohepatite e da fibrose, né? Então, a pioglitazona ela vai além dos análogos de GLP-1, porque tem evidência de melhora de fibrose. Interessante, porque as diretrizes anteriores não se posicionavam claramente em relação a isso. A pioglitazona tem benefício, estudo com paciente com diabetes, mas não chegavam a recomendar para o paciente sem diabetes. E aqui ele coloca. Muito bom. Coloca e ele diz mais assim, porque se você for ler em diretrizes, diz assim, essa medicação é recomendada, essa deve ser considerada, essa pode ser considerada. E quando você lê nessa diretriz, análogo de GLP-1 e pioglitazona, ele bota é recomendada. Né? E assim, paciente sobrepeso e obesidade. E aí vem uma questão, Eric. Pioglitazona, certo, é a única que melhora, inclusive, fibrose, mas leva a ganho de peso e já é um paciente que tem obesidade. Aí é onde a gente vai relembrar aquele guideline do ACE, um pouquinho mais antigo, onde ele falava sobre combinação, a possibilidade de combinar agonista de receptor de GLP-1 e pioglitazona, porque aí você consegue ter um benefício maior sobre esteatose, esteatohepatite e fibrose, e promovendo perda de peso com análogo de GLP-1. Inclusive, a diretriz, embora não deixe isso claro, ela não coloca como um excluindo o outro. Ela bota que ambas são recomendadas. Certo. Ela não diz, nesse aqui você vai preferir essa aqui. Não, ele diz, análogo de GLP-1 é recomendado, pioglitazona é recomendado. Então, entende-se que tranquilo fazer as duas, ainda mais pensando nessa questão do peso. Uma dúvida muito frequente é se gliflozina tem algum benefício, inibidor do SGLT2 tem algum benefício na esteatose. A diretriz se posiciona e aí ela diz, aí é no paciente com diabetes, tá, minha gente? Aí você não vai pensar em fazer no paciente sem diabetes, não. No paciente com diabetes, eles dizem que ela deve ser considerada
no paciente com doença gordurosa. Certo. Então tá lá o paciente usando metformina, bem, tá até bem controlado, mas tem doença gordurosa, você deve considerar, mesmo que não tenha outras, não tenha alteração renal, não é um paciente que já teve evento cardiovascular, mas aí você deve considerar o inibidor do SGLT2, né, devido à doença gordurosa. Até porque o paciente com doença gordurosa, a gente já falou, tem maior risco cardiovascular. Sim, né? sim. Então, né? Você vai tá ganhando. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Exatamente. Eric, outra controvérsia que há no tratamento da esteatose hepática é em relação à vitamina E. Tem trabalho mostrando que em homens aumentou talvez o risco de neoplasias relacionadas à próstata. Já esse posicionamento da American Heart 2022 falava sobre descompensação de insuficiência cardíaca em pacientes cardiopatas com vitamina E. Então, eu vejo que tem muita gente que olha para ela torto, né? Que não recomenda de forma alguma para nenhum paciente com esteatose. Você olha torto? Eu olho. Mas a diretriz fala o quê sobre vitamina E? Olha, a diretriz também não é muito, porque você vê que a gente tá falando, é recomendado, deve ser... A vitamina E pode ser considerada, né? Então ela já fica aí um pouquinho mais abaixo. E no paciente sem diabetes, minha gente, porque não temos evidência, não temos estudo em pacientes com diabetes. Então ela poderia ser considerada em pacientes sem diabetes para melhorar a esteatohepatite. Ponto. Né? Então, assim, não é errado fazer, você pode considerar assim. Não é também essa maravilha do mundo todo e não fazer se o paciente tiver diabetes. Certo. Então vamos relembrar. Fiz o diagnóstico do meu paciente com sobrepeso, tem esteatose. Se esse paciente não tem fibrose, não tem alto risco de fibrose, eu vou agora partir para o tratamento da condição de base, sobrepeso que ele apresenta ou da obesidade. Se houver condição financeira, uma ótima opção seria fazer um análogo de GLP-1, de preferência a semaglutida. Lembrando que a semaglutida tem, inclusive, estudo demonstrando segurança se o paciente já tiver cirrose compensada. Tem Isso lembrado. é importante porque você pode dar esse diagnóstico no paciente já com um estágio de cirrose, né? Sim. Então, de preferência a semaglutida, pioglitazona pode ser considerada. Se paciente com diabetes, inibidor do SGLT2... e fica aí em stand-by nessa possibilidade da vitamina E. Só lembrando que essa diretriz que a gente está falando, ela não diz que a SEMA é melhor que a lira, mas assim, né? A gente sabe, tem outras evidências, tem outras diretrizes, a gente acaba preferindo esse caso, mas ela não se posiciona assim nessa briga das duas, lira e SEMA. Maravilha.